o que nos satisfaz é realmente de passar o nosso conhecimento para alguém. E aí nós percebemos que quando nós ajudávamos as pessoas que nos procuravam à nossa volta, a satisfação é muito grande. E a Carol olhou para mim e me falou em algum momento, ela disse assim: Andrei, eu amo o que eu faço porque as pessoas têm resultado maior do que eu esperava. Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho e eu tô aqui com um casal que é o Andrei e a Carolina. Eles já vão contar pra gente no que eles trabalham e qual a especialidade deles. Então, sejam bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um prazer. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu quero saber um pouquinho da história de vocês. Vamos começar pelo Andrei. Eu já te conheço de outras empresas, então tu tem um currículo aí, um know-how já empresarial. Isso mesmo, Marcelo. Já temos aí uma corrida aí, algumas expertises no decorrer dessa caminhada, né? Então, eu sou o Andrei, me chamo Andrei Bortoncello. Sou sócio fundador da Soul Consultoria e Treinamentos, juntamente com a minha esposa e sócia, Carolina Brugali Bortoncello. A Soul é a nossa empresa, né? Da onde surgiu a Soul, né, Marcelo? A Soul surgiu das expertises, da soma das expertises do Andrei e da Carol, né? O Andrei vem de uma caminhada aí de 25 anos na área administrativa e área comercial, né? Com experiências moveleiras, no ramo moveleiro, em várias empresas, e uma experiência internacional também, onde eu fiquei com negócios 11 anos no México, no exterior, né? Onde lá, através de uma distribuidora de imóveis, representamos várias empresas aqui do Brasil, né? Foram 11 anos de negócios no México, onde eu aprendi muito, né? Aprendi no México tudo que é relacionado à questão de planejamento estratégico, né? No meu retorno do México, eu trabalhei nas áreas de exportação e de importação, representando algumas empresas na venda e na compra de produtos da China também. E, posteriormente, eu fui CEO de uma empresa de imóveis, onde me deu também uma bagagem aí bem administrativa por 8 anos, né? E depois disso, eu e a Carol resolvemos, então, constituir a Soul, né? Agora vamos deixar a Carol falar um pouquinho dela aí. Bom, então eu sou a Carolina, sócia do Andrei, né? Ele costuma dizer sócia do Andrei no negócio e na vida, e assim é. Eu sou formada em comércio exterior. Eu tinha um sonho que eu realizei ao longo da minha carreira profissional, que era de viajar o mundo vendendo, e foram 46 países em 21 anos de atuação, né, no mundo corporativo, e há 5 anos, então, nós atuamos na área de consultoria e treinamentos. E o meu expertise, a minha caminhada é sempre muito comercial, embora eu tenha tido alguns desafios na área de gestão empresarial também. Então, para ti, morar no México foi tranquilo já? Eu não morei no México. Não Nós nos conhecemos depois. Se conheceram depois. Sim. O engraçado é que ambos trabalhavam com exportação, ambos trabalhavam no segmento de imóveis e não nos conhecíamos. Nos conhecemos quando ele voltou do México. Mas tu teve a experiência com uma empresa americana. Sim, essa parte realmente faltou comentar. Nos últimos 5 anos da minha jornada como dentro do mundo empresarial, eu trabalhei para uma empresa americana que tinha também braços no México e na China. E foi aqui em Bento Gonçalves, onde nós abrimos um braço da empresa no Brasil.
e desenvolvemos mercado. Ela era focada na indústria moveleira, então foi uma experiência muito interessante de precisar vender dentro do Brasil e também reportar para os Estados Unidos os resultados, explicar o que muitas vezes é difícil até a gente entender, a questão de carga tributária, de precificação, enfim. E foi uma experiência fantástica, que me trouxe bastante bagagem para poder, hoje, na consultoria, entender muitos negócios que também são joint ventures com empresas fora do Brasil. Mas eu fiquei curioso agora sobre como vocês se conheceram, porque vocês trabalham em áreas afins, né, áreas semelhantes. Foi no trabalho ou não? Não. Não, realmente é uma questão do destino. Eu acho, né? Era para ser, né? Porque no momento que nós nos conhecemos, nós tínhamos uma vida muito atarefada, vamos falar assim, né? A Carol viajava para 46 países, né, Carol? Viajou para 46 países, Marcelo, cuidando da parte comercial de várias empresas. E eu, nessa época, tinha o meu negócio do México e eu viajava e voltava do Brasil. Então, realmente, foi uma coincidência do destino de uma amiga em comum que tivemos, né? Que ela nos comentou, tanto para um quanto para outro, vocês vão... Eu tenho a esposa para você e você tem o marido. É uma coisa do destino. A gente levou na brincadeira os dois. É verdade. Aqui estamos. Resumindo, aqui estamos já, né? Já estamos aí numa caminhada juntos aí entrando pro 15º ano já, né? Com 2 filhos já, né? Já temos uma família bem Eu ia pedir da Luísa e do Thiago, Sim. como é que eles ficam nessa história das viagens? Eles já são grandes? Como é que... A Luísa tem 6 anos e o Thiago tem 3, né? Então nós fazemos viagens, tipo, antes deles nascerem, a agenda era bastante atribulada, né? A gente viajava muito, tanto um quanto o outro. E também um dos motivos de migrar para consultoria foi para viajar menos, porque, enfim, né, constituímos família e decidimos nos dedicar a ela. Então, hoje a gente viaja, mas geralmente quando um vai, o outro fica. Então, é tranquilo e eles já estão maiorzinhos, né? Então, mas era o nosso sonho, né? A gente realizou o sonho de ter a família e agora a gente tá aí curtindo eles. Exatamente. A mudança para a consultoria foi justamente por isso, Marcelo, né? A gente decidiu investir na família. Né? A gente teve as nossas aventuras aí, né? Ao redor do mundo, vamos falar assim, né? Mas nessa questão da família, a gente sentiu que necessitava de uma base, que nós tínhamos que mudar o nosso ritmo de vida, que ele era um pouco corrido, né? E agora não, decidimos aí posteriormente aí pela questão da consultoria, desde que decidimos ter família, né? E vamos nessa caminhada. Nós continuamos correndo, né? Mas Mas não nessas distâncias, né? Não viaja tanto, né? Eu viajei para esses 46 países, eu fui para vários países da África, conheci América Central, vários países, todos os países da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, México, alguns países da Europa. Então eu tava sempre girando, assim. Então, e era um bate e volta ou tu chegasse a morar também em algum deles? Eu, na verdade, fiz intercâmbio quando eu tinha 18 anos. Eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, mas aí foi antes de iniciar a minha vida profissional na área do comércio exterior. Então, inglês pra ti é tranquilo desde cedo? Isso, inglês e espanhol bem tranquilo, e o espanhol pro Andrei também, né, pela vivência que ele teve aí do México. Agora me digam o que significa Soul. Soul vem de alma. Da onde que surgiu o nome? Por que Soul? Tá bem. Porque no momento, Marcelo, que nós decidimos constituir a consultoria, foi porque eu e a Carol, a gente disse, nós temos expertises, né? E o que nos satisfaz quando nós sentamos para conversar nessa nova proposta de vida, né? Que nós decidimos. E nós falamos, não, nós temos, o que nos satisfaz é realmente de passar o nosso conhecimento para alguém. E aí nós percebemos que quando nós ajudávamos as pessoas que nos procuravam à nossa volta, a satisfação é muito grande. E a Carol olhou para mim e me falou em algum momento, ela disse assim, Andrei, eu amo o que eu faço porque as pessoas têm resultado maior do que eu esperava. E aí a gente, foi um comentário, logo depois começou a surgir interesse de alguns profissionais, de algumas empresas pelo trabalho da Carol, e a Carol sentiu uma necessidade de agregar no trabalho dela, que é uma inteligência comercial até hoje,
algo mais gerencial, mais estratégico administrativo, né? Que daí já era mais meu chão também. Eu disse, tá bom, Carol, vamos unir forças, né? E aí quando a gente decidiu realmente botar a consultoria e fazer a coisa acontecer, a gente teve que definir o nosso propósito. E o nosso propósito é ajudar, né? O nosso propósito é transmitir o nosso conhecimento para que os clientes, para que as empresas tenham sua expansão de negócios. Então, para ter o propósito, se é esse o nosso propósito, nós temos que ter um nome, uma marca que diga algo, que simbolize algo. E a marca foi Soul, porque ela é alma, né? E o que é a alma? É a essência. É vital, é a nossa parte vital, né? E quando tu fala de vida vital, tu fala de pessoas. Pessoas, conexão. E aí a gente falou, não, o nome é Soul. Porque nós nos conectamos com as pessoas, nós nos conectamos com as empresas, né? Nós nos conectamos intercambiando conhecimento, né? Isso para nós é muito satisfatório, porque assim como nós passamos o nosso conhecimento, toda a nossa trajetória, que nós podemos ajudar, nós também aprendemos a cada empresa, a cada cliente atendido, né? Para nós é um aprendizado enorme, né? E o que nos ajuda muito, né, Marcelo, é que nós já atendemos no decorrer da Soul empresas de vários segmentos. A Soul existe há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos. Né? Então já são vários segmentos. Então isso a gente não estamos focados somente num, né? Porque todas as empresas precisam de uma inteligência comercial, todas as empresas necessitam de um trabalho de gestão e planejamento. Então isso para nós nos agrega muito. E assim, eu particularmente vim do metal mecânico, né? Eu trabalhei na Randon, eu fui pro moveleiro, eu fui para utilidades domésticas, depois eu trabalhei sempre vendendo pro mercado externo, depois móveis desmontados, depois móveis corporativos e depois caixa de tomada e conectividade para móveis, então... Também trabalhei em diferentes segmentos, né? Antes de entrar na consultoria. E na consultoria, a gente percebe que foram diferentes os segmentos em que nós atuamos, porém os desafios são muito parecidos. Claro, é importante entender o que acontece, como é que funciona o segmento, né, da empresa que a gente está atuando, mas os desafios são muito parecidos. E outra coisa que é importante, né, que o Andrei falou, da questão de se conectar com pessoas, porque sim, nós atendemos empresas, mas dentro do CNPJ, por trás do CNPJ tem vários CPFs, então a gente lida com pessoas o tempo todo e vê elas evoluindo. Ver elas dando feedback pra gente, dizendo, a gente conseguiu, deu certo, avançamos, melhoramos as vendas, o nosso processo tá mais estruturado, é o que nos realiza, né? Então é muito, muito satisfatório, assim, poder ter o resultado desse trabalho. E me diz uma coisa, a dedicação de vocês hoje é total à Soul ou vocês continuam atuando em outras empresas? Não, é só na Soul. É algo que exige dedicação. E como é que foi esse momento da mudança? Vamos largar nossos empregos que são garantidos, a gente ganha bem, é bom, a gente faz o que gosta para arriscar no próprio negócio. Acho que vamos responder de forma separada. O meu grande motivo foi o momento que eu me tornei mãe. Porque a gente só sabe como a gente vai ser como mãe quando a gente se torna uma. Eu achei que eu ia ser muito descolada, mas eu gosto de estar perto. Eu achei que eu ia continuar viajando e eu não consegui. Então, admiro muito as mães que continuam a vida profissional normalmente, né? Fazendo viagens, sem restrições. Mas o meu caso foi diferente, né? Cada um tem a sua história. E quando eu fui mãe, há 7 anos atrás, eu decidi que eu não iria mais trabalhar, né, de maneira formal dentro de uma empresa, e sim ajudar outros profissionais e outras empresas a alavancarem o negócio. Era um sonho que eu tinha, era uma vontade que eu tinha de muito tempo, e digamos que a maternidade me ajudou a tornar isso realidade. Não foi um impulso, então era um desejo antigo até. Era um desejo antigo, mas enquanto você não tem filhos, vai indo, né? Sim.
como você falou, a gente acabava que tinha um cargo interessante, um cargo bacana, era uma empresa, eu era muito feliz onde eu trabalhava, mas claro que quando a gente decide formar família, muda tudo, né? Então, para nós, pelo menos, mudou tudo, né? Mudou. Então, eu me redirecionei e foi muito bom. Assim, me ajudou a crescer muito profissionalmente, porque quando a gente tá na consultoria, você precisa ter um olhar mais amplo do que estar sempre na mesma empresa. A consultoria te exige um olhar amplo e uma adaptação muito rápida para a empresa X, para a empresa Y, virar a chave da mentalidade para poder atuar dentro daquele negócio que já tem a sua cultura, os seus valores, e que não é possível você chegar e dizer, não, agora eu vou mudar tudo. Muito pelo contrário. Existe uma história por trás dessa empresa, né? Principalmente no nosso segmento, onde tem histórias muito bonitas de famílias de empresas familiares que já estão na segunda, terceira geração e que lutaram muito para trazer a empresa até o momento presente. Então, a gente valoriza muito essa mentalidade de entender a cultura da empresa onde a gente está chegando para começar a trabalhar e entender os desafios, entender a cultura e como que a gente vai caminhar honrando a cultura da empresa e, claro, mostrando que ajustes de mentalidade, mudanças que precisam ocorrer, mas sempre valorizando a história da empresa onde a gente está inserido. Então, estar na consultoria requer uma maturidade maior e também uma visão mais ampla, porque você precisa estar se adaptando a todo momento, né? E para ti, como é que foi esse momento? Para mim foi um desafio, né, Marcelo? Porque só que eu e a Carol, nós tínhamos algo desde antes de termos filhos ainda, que nós falávamos, vamos ter o nosso negócio. Desde um princípio da nossa caminhada profissional, nós nos damos conta de que nós nos complementávamos. A gente se complementa muito. Eu sempre digo que eu e a Carol, a gente tem um caminho cruzado, né? Ela começou no comercial, viveu o comercial e eu comecei o administrativo e vivi essa parte do planejamento estratégico posteriormente, né? Mas a minha iniciação, eu nem comentei antes, mas eu sou formado em administração e pós-graduado em financeira, ou seja, nunca imaginei esse lado comercial, né? Aí a vida nos levou nesses desafios já comentados aí, e eu tive que aprender dentro do planejamento, principalmente nas experiências posteriores ao México, a área comercial. Eu tive que ter inteligência, eu tive que ser a minha inteligência comercial. Posteriormente, quando eu retornei ao Brasil, aí já comecei a aplicar o que havia aprendido lá. E aí chegou um momento que nos olhamos e falamos, agora é hora, ou é agora ou não colocamos mais. Né? E nessa caminhada aí nós já víamos que a satisfação de clientes, já estávamos com o tempo apertado porque tínhamos os nossos empregos e com a consultoria paralela no início, e não, é o momento, né? E decidimos, não, agora nós vamos jogar o nosso jogo. Fazer, né? A transição, né? Fazer a transição. E aí quando a gente decidiu o nome e o propósito, a gente não teve mais dúvida. Esse é um caminho sem volta. É verdade. Para nós, né? E aí foi esse aprendizado que a Carol comentou aí. Cada empresa que a gente vai é um aprendizado tanto para nós, e esperamos, né, temos que as empresas também, porque a questão da cultura, né, Marcelo, das empresas é algo que nos fascina. Porque senão seria tão fácil resolver os problemas, vamos falar assim, né? Porque seria vamos dizer assim, um copia e cola. Eu levo uma metodologia daqui, aplico lá e deu certo. Não existe isso. Né? O que existe é o que a Carol falou, histórias por trás, né? Existem estruturas por trás. E nós viemos aí para compreender essa cultura, nos adaptarmos. Como consultor, nós não temos o direito, né, de modificar cultura nenhuma. Nós vamos aí simplesmente para auxiliar dentro da cultura e da necessidade atual da empresa, com o nosso conhecimento, com nossa expertise, buscar com que ela expanda seus negócios, né? A gente busca a expansão do negócio das empresas, né? Quando fala muitas vezes consultor, isso o pessoal associa muito só a parte de aumento de faturamento, que é muito importante,
e precisa. Mas esse aumento e esse faturamento, ele é simplesmente a consequência de todo o trabalho que foi efetuado antes. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem esse trabalho anterior, o resultado não vem. É uma construção. É uma construção. E cada empresa, cada local que a gente vai, é uma construção diferente, são aprendizados diferentes. E eu acho que é esse o amor que nós temos, que gostamos de cultivar. E eu acho que vocês se complementam também, porque são todas áreas, a expertise de vocês são áreas essenciais dentro das empresas, né? Comercial, venda, finanças, administrativo. Exatamente. Todas se somam, né? Todas são essenciais, né? Isso, mas assim, a nossa missão é muito clara, é expandir os negócios das empresas onde a gente atua. E isso se faz através do comercial. O comercial é o pulmão da empresa. O comercial, a gente tem vários nomes que a gente usa, né? Mas lá no trem é a máquina do trem, que é que puxa toda a empresa. Porque se tem venda, a máquina, a engrenagem funciona. Tem que entrar dinheiro, senão não tem como manter o resto, né? Expandir. Né? É isso Exatamente. aí. É isso aí. Então, isso para nós é muito claro, né? Em questão de missão, é muito claro. A gente precisa... Onde a gente entra para expandir os negócios. Eu sou leigo, né? Então, eu vou fazer... Eu tenho umas dúvidas, assim, de quem não trabalhou em grandes empresas, né? Quando se fala em consultoria, a minha primeira dúvida é: qual o tamanho das empresas que precisam de consultoria? Qual o tamanho, nesses 5 anos, os clientes de vocês são de porte grande, médio, ou até vocês podem auxiliar empresas pequenas também? Na verdade, nós já atendemos, como o Andrei já comentou, nós atendemos já diferentes segmentos. Agora, em questão de porte de empresa, a gente atua em empresas médias, empresas maiores, mas nós já tivemos casos também de empresas pequenas que se deram conta que precisam estruturar o seu negócio, que precisam medir os resultados. Então, a gente diz que a Soul, o cliente da Soul é todo e qualquer cliente que vê valor numa organização, numa estruturação, para que ele consiga enxergar os índices de vendas e tantos outros KPIs que a gente precisa olhar dentro de uma empresa para medir o resultado. E como é que eu vou comprar, né? Me lembrando de uma loja, por exemplo, que a gente atendeu e ainda atende. Como que eu posso comprar melhor? Quais são os índices, se eu vou olhar de mix de produto, como é que foram as vendas? Então, a gente está falando de um negócio pequeno. Mas a dona tem a mentalidade que ela precisa olhar esses números para poder comprar e vender melhor. E montar estratégias de vendas para o público-alvo dela. Então, de novo, respondendo a tua pergunta, o cliente da Soul é todo e qualquer negócio, né, em que o proprietário entenda que ele precisa, que para crescer, ele precisa estruturar o seu negócio e medir os seus resultados. E nós estamos numa região que tem muitas empresas familiares, empresas aí com dezenas de anos e tal. Vocês já encontraram alguma resistência à mudança? Tu enxerga um problema e tu tenta ajudar e tu sente que a pessoa não está tão aberta à mudança. Já aconteceu? Já, com certeza, Marcelo. Acontece isso sim. E o nosso trabalho é demonstrar a essas pessoas, a essa cultura, a esses gestores, muitas vezes, as opções. Mas sempre a decisão é do gestor. É ali onde que eu me refiro à consultoria. A consultoria, ela demonstra os caminhos dentro do nosso expertise, dentro do que nós podemos ajudar. Mas a decisão de troca de caminho é do gestor, né? Não é algo comum assim acontecer, porque normalmente quando o gestor nos busca é porque ele já tem a intenção de mudança. Sim, ele já tem uma dor, vamos falar assim, né? Eu já tenho uma dor, eu preciso que tu me ajude nesta dor, né? Então, muitas vezes o que nós fazemos é ajudar o gestor a demonstrar técnicas, expertises diferentes para ajudar ele a curar a dor, mas ele já sabe a dor dele. Então não é algo assim que aconteça sempre, já aconteceu, mas não é normal. O que acontece realmente é o gestor que nos busca já com a intenção dessa melhoria, né? Dessa melhora. Com questão ao que tu falaste aí dos produtos, anteriormente aí, qual é o cliente da Soul?
né? Só para complementar, o que nós percebemos é que os segmentos que atuamos são vários. E por isso que a Soul, baseado nessa pergunta, uma resposta simples, é que nós temos vários produtos, né, Carol? Que até vamos mencionar, que se adequam também dependendo da necessidade de cada cliente, né? Então isso ajuda muito a estarmos empresas de vários tipos aí, de vários portes de empresa, como tu comentaste, pequeno, médio, tem empresas grandes e tem empresas pequenas. Na verdade, tanto a empresa grande quanto a empresa pequena e a média, ela precisa de gestão para sobreviver, né? E ela precisa da inteligência comercial porque ela precisa do cliente dela. Então, nesse sentido, a necessidade é a mesma para todos. Só que elas estão em estágios diferentes. Então, dependendo do estágio delas, nós temos soluções diferentes. E compreender esse estágio é o primeiro passo, né? Quando a gente diz que a gente o primeiro passo é fazer um diagnóstico, é porque a gente precisa entender da cultura, entender do momento da empresa, qual que é a necessidade. A gente já atende empresas que foram muito à frente na expansão industrial e agora precisam organizar o comercial. Tem empresas que precisam potencializar a venda para então fazer os investimentos. Então, todos esses detalhes é familiar, mas tem um CEO fora da empresa, fora da família, não tem. Então, todos esses detalhes é importante a gente entender para poder também definir como que a gente vai atuar. E quais os caminhos, porque a gente mostra caminhos, como o Andrei falou, e muitas vezes a gente mostra, bom, existe uma dor, mas o que está por trás dela? Por que essa dor está tão latente? Quais as mudanças necessárias? E isso, muitas vezes, quem está dentro de uma empresa não visualiza. E não por falta de capacidade, mas é que quando alguém mergulha num negócio 8 horas por dia, 8, 9, 10, que seja horas por dia, e vive aquele negócio, às vezes não consegue ter tempo de sair para fazer networking, de conhecer outras empresas do mesmo segmento, concorrentes, clientes. Então, assim, acaba que quem vem de um olhar de fora, muitas vezes faz a diferença, né? E ajuda. Quanto tempo normalmente leva esse diagnóstico? Digamos, eu contratei a Soul para auxiliar a minha empresa. Aí, na média, assim, claro, cada caso é um caso, mas normalmente quanto tempo leva para vocês entenderem o processo, como funciona a minha empresa? E às vezes é rápido, assim, o diagnóstico é uma coisa, às vezes, muito latente, assim, a dor da pessoa, ou da empresa, ou às vezes precisa investigar bastante. O diagnóstico, Marcelo, nós fazemos ele de maneira rápida. Né? Porque todo o diagnóstico que a Soul faz é um diagnóstico baseado em perguntas estratégicas de todas as áreas da empresa. E aí sim, quando nós sentamos com os gestores para comparar a resposta, né, as respostas com a dor dele, vamos falar assim, porque ele nos busca com uma dor já latente, e fazemos um diagnóstico após. E aí a gente verificamos se realmente a dor latente dele está de acordo com o diagnóstico. Muitas vezes no diagnóstico ele espelha alguns pontos a serem melhorados que não estavam no enfoque do gestor. O gestor simplesmente precisava dar um exemplo, aumentar suas vendas, muito abrangente, quando ele nos buscou. E pelo diagnóstico a gente identificou que faltou algo de estruturação na empresa para ele poder crescer, por exemplo. E ele não estava vendo isso. Por quê? Porque tem muitas empresas, como a Carol comentou, que hoje que os gestores estão muito envolvidos no operacional. Isso é bem comum. E esse operacional não permite com que eles estejam com a cabeça 100% no estratégico. E quando eles veem essa possibilidade do diagnóstico, abre os olhos deles. Opa, isso aqui realmente eu não tenho. Esse outro detalhe aqui não tenho. Então aí... E uma coisa que é muito interessante, Marcelo, nós normalmente sugerimos, né? É sempre a empresa que decide como ela quer fazer o diagnóstico. Pode ser só o gestor ou pode ser mais de um gestor, né? Pode ter mais de um diretor, porque as empresas têm organogramas diferenciados, né? Então vamos supor que a empresa tenha pelo menos 2 gestores ou 2 diretores. Nós sempre sugerimos que os 2 preencham o diagnóstico de maneira separada.
E aí já percebemos nesse momento algumas questões que têm divergência. E aí a gente começa a trabalhar aonde? Na comunicação. Então a gente senta com os gestores, a gente conversa com eles e aí alinhando um e o outro, alinhando todo aquele diagnóstico que a gente fez com os dois, alinhamos toda a estratégia da empresa, focando lá o motivo que eles nos buscaram, a dor que eles nos buscaram. Sim, e depois desse diagnóstico, quais as soluções que a SOA oferece para as empresas? Então o que a gente, hoje o nosso produto que está sendo mais, que nós estamos atendendo o maior número de empresas é o programa Acelera Comercial. Ele é um programa onde a gente, a partir da estratégia definida, da estratégia comercial, a gente faz uma análise de números, que a gente entra mesmo no processo da venda, define algumas ações a serem tomadas e treina a equipe para isso. Então, a gente vai trabalhar muito questões depende do nível da equipe. Às vezes a gente tem que trabalhar a questão da negociação, nós precisamos trabalhar também a questão da abordagem do cliente, treinamento de comercial mesmo, fechamento da venda. Então, dependendo do nível e da necessidade dessa equipe, a gente entra e faz. Por que a gente entende, né, que esse é um produto muito em alta no momento? Porque as nossas empresas, principalmente aqui da região do Rio Grande do Sul, têm passado por várias intempéries, né? Viemos de uma pandemia, para depois um ano passado de enchentes, onde as empresas tiveram que enxugar o quadro. Porém, hoje, esse ano já é um ano bastante diferente em questão de crescimento. Então, as empresas estão tentando se organizar para voltar a crescer. E aí precisa capacitar o time, porque as metas são audaciosas, mas se o time não estiver robusto e estiver preparado, não chega, não alcança. Então, o programa Acelera Comercial vem para preparar essas equipes, alinhar a estratégia, colocar as ações e treinar as equipes para atingir as metas de faturamento. E o que é interessante disso, Marcela, é que esse Acelera, ele não é simplesmente um manual, tá? Porque a gente entra na cultura da empresa, como nós falamos, e nós temos que nos adequar a ela para fazer isso, né? Não é uma fórmula. Então a gente vai lá e a gente bota a mão na massa. Vamos ver qual a dificuldade, qual é o treinamento que necessita, porque estamos falando de pessoas, de profissionais que estão nessas empresas e muitas vezes são níveis diferentes na mesma empresa. Esse Acelera, um dos motivos que criamos o Acelera é para nivelar esses profissionais dentro da empresa, para eles compreenderem o real objetivo comercial, entenderem as metas desta empresa aí, e qual é a importância deles aí dentro, a função deles estar bem clara. E assim como o que nós recebemos de retorno disso? As dificuldades que eles estão tendo. Então, nós propomos a nossa expertise, nós fazemos, né? E muitas vezes eles nos falam, mas eu não consigo fazer, eu não tenho essa estrutura. E aí é onde que nós entramos. Então, vamos fazer isso, vamos trabalhar com inteligência comercial, vamos já trabalhar desde uma telefonista, muitas vezes, se for necessário, porque ela é comercial também, ela é ela que recebe a ligação dos clientes. É muito importante que a primeira receptividade que o cliente tenha seja positiva. Sim, eu vou fazer uma analogia bem simples. Vamos supor que um restaurante tem uma cozinha excelente, mas se o atendimento lá na ponta, o garçom não presta um bom atendimento, o cliente já foge, né? Independente da comida ser boa. Exatamente. Até tivemos num local, num café, num exemplo muito interessante também, um ambiente fora de série. Um ambiente sensacional, pensado detalhe a detalhe. Então você entra num lugar desses e você espera o mínimo. E a gente foi tão mal atendido que a gente acabou fazendo. Nós tínhamos uma reunião, né? Tomamos um cafezinho simples e fomos embora, porque a conta não fecha. Sim. Quando você entra num lugar de um nível muito bom, de um ambiente muito acolhedor e o atendimento não atende à altura, né? Então são esses casos que a gente entra para melhorar o atendimento e a gente sabe de todas as dificuldades que as empresas enfrentam hoje, até de retenção de equipe, né? Para poder fazer com que o atendimento seja que o nível de excelência do atendimento seja mantido, né? Exato.
E o Acelera, ele entra também na questão até de postura, né, Marcelo? Muitas vezes as empresas têm um comercial, mas são pessoas que estão começando na área, então a gente ajuda nisso, ou são pessoas que querem ascender, né, dentro da empresa. Tem gente com muita vontade, nós estamos numa região que ainda tem gente com muita vontade, né, e essas pessoas devem ser preparadas, né? Muitas vezes o gestor, ele vê o potencial do seu colaborador aí, só que ele não consegue capacitar, ou ele não tem nem tempo, não é que ele não tenha capacidade, ele não tem tempo. E aí nós ajudamos justamente nisso, de capacitar essa pessoa. Uma coisa que nós fazemos quando a gente trabalha com essas pessoas e essas equipes é análise de perfil, né, Carol? Sim, Essa análise de perfil aí, ela nos ajuda muito e ajuda muito os gestores, abre os olhos dos gestores e das pessoas quando nós fazemos, né? Porque muitas vezes nós consideramos que pensamos iguais. Todos dentro da empresa pensam igual. O gestor pensa, eu sei o que eu quero. O gestor sempre sabe o que ele quer. Só que por que o pessoal não me entende? E muitas vezes é o porquê o pessoal não me compreende. Que idioma eu tenho que falar? Eu já ouvi essa frase muitas vezes nas empresas, né? E esse idioma que tem que falar muitas vezes é isso. Quando o gestor tem a consciência, se dá conta através desse estudo que a gente faz de perfil, que aquele colaborador pensa completamente diferente dele, sobre o mesmo assunto. E não existe certo e errado, são simplesmente sistemáticas de perfil que pensam diferentes. Não existe melhor e pior, sabe? E aí a coisa muda muito, principalmente na comunicação. Na comunicação interna, que lógico, sempre uma comunicação interna bem feita, ela vai refletir no externo. Teu cliente vai dizer, bah, que atendimento bom, bah, tudo é muito rápido, tu resolve todas as pendências que eu tenho. Eu gosto dessa empresa porque ela me dá valor, não é preço, ela me dá valor, ela me dá serviço. Isso tudo tem que ter uma equipe que dá, tem que ter um respaldo. E o Acelera é para criar esse respaldo, para criar essa casca. E essa questão da análise, né, do perfil comportamental para vendas é muito interessante, porque ela agrega muito pro profissional, porque ele aprende a se conhecer e ver como ele atua no trabalho e o que ele precisa desenvolver para alcançar o objetivo que a empresa colocou nele ali, o desafio. Mas também ele começa a entender de gente. E para os gestores entender de gente é super importante entender qual é o perfil de cada um dos membros da equipe. E como o Andrei falou, aquela frase clássica, que idioma eu tenho que falar? Porque às vezes o jeito que eu me comunico contigo, Marcela, é diferente do jeito que eu tenho que me comunicar com o Andrei. Porque nós viemos de criações diferentes, de vivências diferentes, talvez a forma de comunicar é diferente, o jeito de falar é diferente. E aquela história, a gente sai de uma reunião muitas vezes com 10 pessoas, a gente comunicou o que a gente precisava, mas será que eles entenderam? Então quando a gente começa a conhecer os membros da equipe, a gente consegue melhorar a comunicação. E por fim, né, a transformação que esse autoconhecimento gera é que a equipe de vendas gera a consciência de que vender é lidar com gente. E que os clientes também têm perfis diferentes. Então eu não posso usar a mesma abordagem para todas as pessoas, para todas as empresas. Eu preciso entender quem é o CPF por trás do CNPJ, com quem eu estou conversando e de que forma eu vou me conectar com essa pessoa. Porque eu represento uma empresa, você representa outra. Se nós dois como pessoas não nos conectarmos, se eu estiver vendendo para você, você não vai ter confiança em mim e você não vai comprar. Então, o quanto tudo isso, o quanto o conhecer-se e conhecer ao outro nos dá de ferramenta para vender mais e vender melhor. Exatamente, acho que tu falou a palavra-chave aí, é confiança. O que nós levamos no Acelera é a confiança, é o pessoal se empoderar, dar valor ao que eles têm, ao produto, conhecimento. Então, no momento que tu confia no teu produto, que tu confia na tua equipe, fica muito mais fácil, sabe? Então é isso que a gente foca muito. E no momento que o cliente confia em você, aí a relação exatamente. É de longo prazo, como todos queremos, né? Relações de longo prazo com os nossos clientes, que eles comprem muitas vezes de nós.
E é só a partir da confiança e dessa conexão que eu falo muito, né, nos treinamentos, na própria do programa Acelera, nas mentorias individuais que a gente faz, da conexão. Às vezes as pessoas esquecem que são pessoas lidando com pessoas. Exatamente. Nas soluções de vocês, tem o Acelera, que vocês explicaram como funciona, tem o planejamento comercial, a capacitação internacional de negociação e tem o programa de gestão estratégica. A parte de treinamento, ela é focada só para vendas ou vocês treinam outras áreas também? Hoje o produto que a gente oferece é para treinar para vendas, seja mercado nacional ou seja mercado externo. Esse treinamento de negociação ele pode ser conduzido em inglês ou espanhol. Então, pensando numa equipe de mercado externo, a gente já consegue treinar as duas coisas junto ali, o inglês para negócios, as abordagens, dependendo de cada cultura. Né? Vocês vão identificar as carências na venda, na hora de negociar e ajudar a pessoa a melhorar nesse aspecto. Isso, e é por isso que o programa Acelera Comercial e o treinamento de negociação internacional, eles não são apenas treinamentos, porque a gente sempre começa com um diagnóstico. Sim. Porque eu posso chegar e dar um treinamento, como a gente dá treinamentos abertos para diferentes segmentos, mas quando eu tô dentro de uma empresa, eu preciso entender as carências. E a partir daí, a gente trabalha, né? Conhecendo e mergulhando no processo de venda daquela empresa. Mas aqui tu perguntou sobre outros treinamentos, né? Hoje a gente tem, assim, no nosso portfólio esses treinamentos, mas nada impede, né, que qualquer outra área da nossa expertise, que é praticamente todas dentro de uma empresa, a gente possa desenvolver tranquilamente. Assim. Porque, na verdade, quando a palavra é treinamento, ela está envolvida em todos os aspectos, em todos os nossos produtos. Porque o Acelera não deixa de ser um treinamento da equipe para que ele atinja um nível que a empresa necessita. Quando nós falamos de treinamento na área de gestão, é da mesma maneira, porque nós treinamos a gestão da empresa. Aqui temos o planejamento comercial, por exemplo. Nós treinamos a empresa a ter o seu objetivo muito claro, a eles terem o pessoal capacitado para que o que foi combinado caminhe sem nós, porque nós somos consultores, então é um dever nosso treinar as empresas que nós estamos para deixar pessoas capacitadas para que tenha uma continuidade, né? Essa é a função do consultor, de nós sairmos da empresa e ela atingir a expansão do negócio dela sem estarmos lá. Isso é que nos deixa satisfeitos, porque aí o nosso trabalho foi bem feito, porque muitas vezes nós preparamos e treinamos pessoas lá dentro para darem continuidade no que eles querem, e realmente é o que funciona. Isso, e a gente gera transformação naquela empresa, naquela equipe. E então, assim, o grande diferencial do programa Acelera Comercial e de outros treinamentos que a gente desenvolve é que são programas executivos, são programas mão na massa. A gente não vai lá para falar sobre possibilidades, teorias comerciais. Não, a gente bota a mão na massa por causa da nossa experiência, da nossa bagagem, de explicar como fazer para cada caso. Sim. Né? E aqui na questão da capacitação internacional, eu imagino que pelo know-how de vocês aí de lidar com negociação com outros países, outros pessoas de outras, enfim, de outras culturas, nacionalidades. Que não é restrito ao idioma, né? Vocês, imagino que vocês vão explicar, como lidar com o europeu. Isso, eles não trabalham com o jeitinho brasileiro, combinado. Imagino que tenha coisa assim que tu vai saber das dicas, né? Na verdade, é a primeira etapa, que é a etapa de preparação, né? Vou negociar, tá? Com quem eu vou negociar? É no Brasil, mesmo sendo no Brasil, dependendo do estado, o Brasil é um país multicultural. Então, dependendo do estado, qual é a cultura daquele local onde eu tô indo negociar? Ou vou fazer uma videochamada. E no mercado externo também. Tem idioma, tem a questão também das expressões usadas naquele país, determinado país. A América Central, por exemplo, é um país,
É composto de vários países, pequenos países, que se você vai de um para o outro, cada um tem expressões e tem características assim de cultura diferentes. Mais influência americana, menos, mais influência indígena, mexicana, ali perto da Guatemala. Então, realmente, assim, países tão pequenos e que estão um grudado no outro, dependendo de onde você vai, você precisa estar preparado para negociar de uma forma diferente. A questão de países árabes, no norte da África, existe uma questão de negociação totalmente diferente que a gente precisa considerar, até na precificação. Então, são vários fatores ali que a gente precisa olhar, né? Tanto no mercado externo quanto no mercado brasileiro. Tu que moraste anos no México, qual foi o que te chamou a atenção lá? Olha só, aqui no México funciona assim, é bem diferente do Brasil. Teve alguma coisa que... Tem. Apesar do México ser um país de cultura muito parecida à nossa, né? A cultura mexicana e a brasileira, ela é muito parecida, o clima é parecido. Cada país que a gente viaja, tem suas particularidades. Culturalmente falando, o México, onde eu trabalhei no México, que a cidade do México é um país, ele é um país. A cidade é um país, tem 25 milhões de habitantes, né? Então, o que tu percebe lá? A questão da informalidade me chamou muita atenção, né? Então, era algo que nós batalhávamos muito. Por exemplo, vindo aqui do Sul, rígido, marcava uma reunião, tinha que ser na hora, por exemplo. Marcou para fazer um recebimento, tinha que ser no dia. E quando eu cheguei lá, eu tive que me adaptar à cultura mexicana. Então, quando eu cheguei lá, eu exigia um horário, o pessoal não aparecia. Eles me exigiam que eu estivesse lá em tal dia para pagar. Eu ia lá, eles não me recebiam, principalmente no início. Então, são detalhes da cultura que eu dizia, não pode, isso tem que ser diferente. E aí tu te dá conta, não, espera aí, eu sou um em 120 bilhões, ou eu vou me adequar a eles, É isso aí. ou eu tô, né, que é o que a gente leva para consultoria. Isso aí. Essa experiência, essa dor que a gente leva. Cada empresa que a gente vai, a gente tem que se adequar. Senão eu vou criar empresas André e Carol. Não tem como. Né? E o México foi uma bagagem. O México ele tem muita influência americana. Então os vícios, tem muitos vícios de comida, de alimentação, de vestuário americanos. Mas a cultura deles é latina. Então tem um contraponto, sabe? Mas tudo é vivência, tudo agrega, né? E aí tem momentos que eu digo, será que eles estão certos? É cultura, tu não tem como afirmar isso, sabe? Não tem certo e errado. Não existe certo e errado, existem culturas diferentes. Questão de horários, eles têm o hábito da siesta lá? Não. Não, da siesta não. Mas eles têm o hábito de... Não digo todos, a gente não pode generalizar, mas existe essa informalidade, como no Brasil também, regiões do Brasil existem, né? Então existe esse hábito muitas vezes de não respeitar. Existe a questão também hoje em dia, já na época de movimentação, né? A logística era muito difícil, então tu nunca sabe se realmente a pessoa não pôde chegar ou se foi uma desculpa. É uma questão cultural, né? Mas tu tem que saber lidar com isso e tem que estar preparado para isso, né? Uma coisa que me chamava muito a atenção no México, que até hoje é assim, é o sistema financeiro. O México exige muito mais confiança na relação comercial do que o Brasil. Porque dentro do México não existe cobrança bancária. Nós aqui não temos uma relação, mas eu emito uma nota fiscal e eu tenho um boleto, eu vou te cobrar. No México, não. O México ainda é na parceria. Se a pessoa não te recebe lá, não vai te pagar. Não existe um protesto, não existe nada. E eu estive lá os 11 anos que eu tive esse negócio no México, eu não tive problema de inadimplência. Porque eu entendi a cultura, a gente fechou conexões. Né? A questão do negócio que a gente falou, né? São negócios, mas tem pessoas. E quando a pessoa confia no teu trabalho e confia... Ela sabia que ela precisava do meu produto, que nós dávamos um serviço. O meu produto nunca foi o mais barato no México. Mas ele era diferenciado. Né? E isso fez com que a gente prosperasse. E nos outros países aí dos 46 que tu já fizeste negócio, tem algum que tem uma característica bem diferente, assim, que...
Assim, para todos esses países árabes que eu visitei, eu tive que aprender a precificar, né? Porque o árabe gosta de negociar. Então, se você não tem margem de negociação, não perde a graça. É difícil você fechar um negócio. Então é importante entender na hora de formar preço que você precisa ter margem de negociação. Ao passo que, se você sentar na frente de um americano para negociar, é papo reto, straight to the point. Aí você vai já oferecer o teu melhor preço, talvez com uma margem mínima por alguma questão de condição de pagamento. Agora, eu fui aprender o que era negociar com o árabe quando depois da reunião eu fui para o mercado público. Aqueles mercados grandes onde você vai comprar artesanato, lembranças e muitas outras coisas. Porque aconteceu, assim, uma história que foi engraçada, que eu cheguei no fim que era um corredor comprido, né, lá na Tunísia. E aí eu entendi. Quando eu cheguei no fim do corredor, eu disse, agora entendi, mas devia ter vindo aqui antes de ir pra reunião. Sim. Porque eu entrei naquela rua estreita e eu olhei pra alguma coisa, eu não lembro o que era um objeto, e eu olhei e disse, how much? E o vendedor olhou pra mim e disse, não lembro quanto era, 50. E aí eu disse, thanks, e continuei andando. Ele foi atrás de mim até o fim do corredor. E foi oferecendo desconto, porque é assim que eles negociam. Então é o que o Andrei falou antes, não existe certo ou errado. Agora, quando você tá indo para uma outra cultura para fazer uma venda, essa inteligência comercial e cultural você precisa ter. Então eu nunca mais esqueci de quando eu cheguei no fim, eu olhei para trás e ele tava indignado comigo, porque eu não dei mais muita atenção, eu não ia comprar, mas o que ele queria era negociar. Então, assim, essa foi uma das histórias, assim, bem interessantes, porque naquele momento eu aprendi como que se negocia nessa cultura. E tem países que têm digamos assim, que não são confiáveis na questão das regras mudarem de uma hora para outra, e aí tem que ficar atento. Eu acho que todos, porque, né, a gente vê hoje a questão econômica, o quanto está mudando, o cenário econômico, dependendo de quem assume a liderança do país. Eu acho que a questão aqui é estar atento. Tá atento aos movimentos e encontrar formas, porque como o Andrei falou, no México não existe um sistema de cobrança, na exportação também não. Não tem como você demandar um cliente, né? Não existe boleto. Existem as negociações internacionais e você vai colocar ali o formato da venda na hora que for fazer a venda. Agora, não cobrou antecipado ou não tem uma carta de crédito e o cliente resolve sumir, vai ser muito difícil de você cobrar. Eu imagino a dificuldade. Agora, por exemplo, nesse momento, o Trump está aumentando as tarifas da China, a China aumenta de volta, o Trump aumenta mais, a China aumenta mais. Eu imagino para quem exporta e negocia, sei lá, laranja, aço, e a pessoa conta com o valor, daqui a pouco não vai vender menos porque ficou caro para outro país. Tem todo esse cenário. Só que assim, se a gente parar para pensar, também tem no Brasil. Então, o quanto exportar é interessante para as empresas. Porque vamos supor que eu vendo só no Brasil. E der uma recessão, uma crise generalizada, como a gente já teve várias. Sim. Que alternativa tu tens? Ao passo de que daqui a pouco na exportação pode travar um país ou outro. Mas quando tu tem um leque de opções aberto, né, tu consegue encontrar alternativas. Isso é quando nós entramos no planejamento comercial daí, Marcelo, né? Que é onde que a gente define os canais de vendas. É aquela questão assim, hoje as empresas que apostam todas as fichas num único local, num único canal, ela tem um risco muito maior. Né? Só o mercado nacional, nós estamos no mercado que pode ficar recessivo, já está um pouco recessivo, ou ficar mais, não sabemos. Só no mercado externo tem o Trump, que em uma semana modificou o mundo, né? Então, existem canais diferentes. No planejamento, a empresa tem que avaliar o risco que ela corre. Né? O mercado de ações é um mercado de risco, né? Então, o que o pessoal de ações faz? Eles fatiam os riscos, né? Ninguém bota só onde tem mais risco para ganhar mais, né? E a empresa tem que pensar igual, ela tem que ter a fatia dela da exportação, ela tem que ter a fatia dela do mercado interno, e dentro do mercado interno pode abrir outros leques, né? Que também diversificar muito, né? Tem um mercado corporativo aí, tem um mercado de licitação, tem vários outros canais
que se podem abrir, né? Outros canais, até produtos diferentes para outros canais. Aí é onde que vem esse planejamento comercial, justamente para diluir esse risco, porque hoje essas variáveis é impossível nós controlarmos. Não tem garantia total. Não existe garantia total. Tanto é que muita gente falava, o Trump vai entrar e agora vai amenizar e parece que está numa turbulência maior. Né? E aí, o que acontece? O planejamento comercial analisa isso e depois o programa acelera, pega tudo que foi definido e treina a equipe. Exatamente. Porque existe uma cultura, se você quer exportar, a empresa ela precisa criar uma cultura exportadora. Porque vai ser diferente. Vai exigir uma embalagem, talvez, uma etiqueta, uma matéria-prima, um detalhe, um registro lá fora, uma especificação diferente. Então, quero exportar. Quer mesmo? Né? O que a gente precisa? Então, no planejamento comercial, a gente olha tudo isso. E depois, na parte do programa Acelera, que a gente treina e capacita a equipe, para ela também absorver essa cultura exportadora e entender, não, quando for exportação, pode ser, muito provavelmente vai ser diferente. E tá tudo bem. A gente precisa se adaptar e flexibilizar para a gente poder atender um mercado mais amplo e reduzir o risco, né, de comercial de estar apenas focado numa região ou num cliente ou numa quantidade pequena de clientes. Sim, então não é uma regra, mas uma das maneiras de se garantir é diversificar. Porque eu quero chegar na questão de produtos. Digamos que eu tenho um produto que eu sou muito bom. Eu faço microfone e ele é líder de mercado. Eu sou muito bom em fazer microfone. Eu tenho que focar só nesse produto. É bom eu ter outros produtos e vender para outras. Caso dê uma zebra no mercado de microfone, daqui a pouco proíbem cria uma regra lá que dificulta meu mercado. É bom ter opções. Sempre ter um plano B. Sempre diversificar. Justamente pela velocidade das mudanças hoje. Né? Não significa que a empresa tenha que criar vários produtos de hoje para amanhã a toque de caixa, não. Isso é o planejamento, é tu pensar ali na frente. Então vamos pensar daqui 6 meses, pelo menos, em ter uma opção B já produzida. Por quê? Porque hoje o mercado ele é muito voraz. Esse teu microfone que hoje ele está vendendo muito aqui no mercado nacional, só pela variação do dólar que está acontecendo, ele pode ficar fora do mercado em questão de dias. Sabe? Ou a China pode invadir, por exemplo, um produto similar se o dólar alternar para baixo, para cima. Então, sempre é bom, primeira coisa, conhecer o teu mercado. Né? Por isso que não é só o valor do produto, né? Não é só o preço dele. A tua empresa tem que estar preparada para vender valor. Porque se for só preço, tu vai estar num eterno leilão. Nesse leilão louco que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje o que o cliente, pensando com cabeça de cliente, o que ele quer? Ele quer a segurança que nós tanto falamos antes. Ele não quer problema, ele quer saber que ele vai receber o teu microfone lá. Então é muito importante dar esse respaldo de valor para ele. Dizer, eu te vendo o microfone, ele pode ter um preço diferenciado, mas tu sabes que eu estou te dando todo um respaldo, um valor que eu não vou te deixar na mão, eu não vou sumir da noite pro dia. Se o dólar subir ou se o dólar baixar, eu vou continuar te entregando o preço que eu me comprometi contigo, eu vou cumprir e eu vou te entregar. E a gente não pode ignorar o fato da era que a gente está vivendo, que é dessa inteligência artificial que está vindo de forma muito rápida, né? Nós tivemos uma palestra com uma futurista essa semana que ela disse, as ferramentas, seja produtos, ferramentas, formas de fazer as coisas que antes duravam 30 anos, hoje a média de duração é de 18 a 24 meses. Então, quando a gente fala, eu vou vender esse produto, a gente precisa ampliar um pouco a visão. O que mais eu posso vender nesse mesmo segmento? Que me dê escala de produção, que me permita ser produtivo, ser rentável, mas que consiga diluir esse risco, sabe? A gente precisa olhar para isso. Acho que a tua pergunta foi super importante, porque os tempos estão mudando e a gente precisa se adaptar rapidamente. Muito rápido. E aí um exemplo de líder de mercado que não deu importância às mudanças foi, um dos exemplos, a Kodak.
Isso. Era líder de câmeras fotográficas, aí surgiu o digital, ela não deu muita bola e Isso aí. perdeu toda uma fatia grande de mercado ali. Isso. Então, isso foi algo que aconteceu ao longo de quantos anos? Agora vai ser Então, mais a tendência é que aconteça muito mais rápido. Ou Então, seja, exige hoje um olhar muito de fora para dentro, né, Marcelo? Não posso só ficar olhando para o meu microfone, dando exemplo, né? Eu tenho que estar olhando o que está acontecendo no mundo e estar adequando dentro das minhas possibilidades, é claro, né? Mas tudo está muito rápido hoje. Então, as empresas têm que ter essa ação estratégica antes, não esperar acontecer. e essa agilidade também, Agilidade, né? esse estudo de mercado, ela tem que saber onde ela está atuando. Eu tava ouvindo um áudio do Flávio Augusto, ele falava justamente sobre isso, que uma vez o dono da empresa, ele ficava ali, o meu produto, né? Vai desenvolver o produto de dentro para fora e vou melhorar e tal, e ficava um tempão ali desenvolvendo, né? Hoje, o quanto a gente precisa fazer isso de fora para dentro, de forma rápida, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então, o quanto a gente precisa se adaptar a essa nova realidade para ser competitivo no mercado, chegar antes e conseguir vender muito bem. A questão dos governos ali, porque as empresas são ágeis, as menores, imagino que as de porte médio, são mais flexíveis, mais fáceis de moldar, se adaptar. Mas a questão do governo, o governo é grande, é burocrático, é complicado. A questão das exportações ali, dos portos, das regras, isso eu imagino que deve ser bem complicado de lidar, né? Na verdade, você precisa ter um bom apoio de prestadores de serviço que te orientem, ter um know-how interno, porque a gente, né, recentemente treinou uma empresa que não tinha esse know-how e que teve muitas dificuldades até de se relacionar com os prestadores de serviço que vão fazer o trabalho na fronteira para ti, como indústria, né, pensando numa indústria. Então, e claro, unindo o know-how de entender o que está acontecendo e com bons prestadores de serviço, se houverem dificuldades, elas vão ser para todos. Não tem muito benefício, privilégio. Se houver um problema no Porto de Rio Grande, por exemplo, vai ser para todo mundo. Se o Porto de Santos tiver uma grande tempestade, vai ser para todo mundo. Se a Receita Federal entrar em greve em determinado porto, todos vão sofrer. Então, assim, acho que os pontos-chave ali é ter um bom know-how do processo de exportação, do passo a passo, e também ter bons relacionamentos com os prestadores de serviço. Digamos que tem uma empresa que não exporta ainda e ela quer começar a exportar, mas ela não entende a logística da exportação. Vocês dão esse apoio inicial, Sim. os caminhos para como vender para o mercado externo? Sim, desde a parte comercial, de como fazer conexões, entender aonde que o produto pode ter potencial de venda, em quais países, até o treinamento da equipe interno. O que é a parte documental, né? A parte de entender o processo de logística, de documentos. Então, acaba que é um conjunto, né? Não adianta ser ótimo comercialmente se na hora de operacionalizar você não consegue... E até mesmo direcionar a negociação, né? Sim, claro. Direciona a negociação também, né? Capacita a pessoa, se for necessário, com know-how de 46 países, né? Muitas vezes damos dicas da questão cultural também. Cuidado, tem que ir desta maneira. Né? Então isso a gente tem essa vivência. E a gente pode participar da negociação, intermediar a negociação também, dependendo da estrutura comercial que o cliente tenha, talvez ele não tenha esse know-how. Então a gente entra nessa parte também. Inclusive tem empresas, né, Marcelo, que hoje não tem assim uma pessoa que fale o idioma. Ou talvez não esteja segura no idioma, vamos falar assim, fala, mas não está segura. Servimos de suporte, entramos no processo. Esse é um dos diferenciais, nós entramos no processo. Se for o caso, nós ficamos do lado. Se for o caso, nós intermediamos. Toda essa parte a gente se envolve. A gente está numa era de muitas reuniões online. Então, reuniões à distância ali no Skype, Zoom, Meeting, enfim. É possível comercializar com alguém de longe online ou tem que ter um escritório naquele local, tem que ser olho no olho para passar confiança? Como é que isso funciona? Eu acho assim, vou te dar a minha opinião, é mais fácil
depois de uma primeira compra. Não é impossível, eu já vi clientes, né, empresas, claro, é que tudo depende do ponto de partida. Eu tô entrando em contato com você, que é uma empresa do Brasil, eu sou um cliente de fora, estrangeiro, mas eu tenho referências da tua empresa. Então, muito provavelmente eu posso comprar de ti, mesmo sem nós termos estado de forma presencial. Agora, quando o lead é totalmente frio, que eu não sei, eu empresa brasileira, contato um cliente, ele nunca viu a empresa na vida. Eu acho mais difícil, porque, como eu falei antes, a gente precisa ter uma conexão entre negócios e entre as pessoas. Eu já vi negócios serem fechados porque no mercado externo, porque o cliente de fora veio, olhou e disse: nossa, é muito parecido. O negócio de vocês e o nosso tem muitas similaridades. A questão de ser uma empresa familiar, de estar em tal geração, de ter tantos anos de mercado, a forma de conduzir. E o dono conhece o dono aqui e se encanta. Então, assim, esse contato pessoal, ele não foi substituído ainda. Mas, como eu te falei, já vi casos acontecer de uma primeira compra realmente ser efetivada, mas tendo sempre referências da empresa, né? E, assim, por videochamada é possível se conectar? É. Sim. A gente faz muito atendimento online, a gente não atende só empresas daqui. Sim. Então a gente faz consultoria online, inclusive. Aproveitando o gancho, quantos clientes de vocês são daqui da região e se vocês têm clientes de fora também? Sim, a gente tem, hoje ativos, eu acredito que a gente tem uns 6 clientes de fora. E até recentemente a gente atendeu... Fora do estado? De fora do estado, E alguns, de tempos em tempos, aparecem alguns clientes fora do país também, que nos procuram para buscar fornecedores aqui, ou até a questão de mentorias, por já conhecerem o nosso trabalho, por eu ter trabalhado para a empresa americana, com braço no México, na China, o Andrei ter estado no México, vira e mexe, pintam alguns trabalhos nesse sentido. De empresas de lá. Isso. E a gente faz online. Mas tu entende que, usando o meu exemplo que eu falei antes, existe alguma referência? Sim. Os trabalhos fora do país vêm geralmente por indicação, né? Indicação. Isso, por já conhecerem nós como pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Sim, imagino que seja difícil mesmo, né, começar no online, né? Geralmente tem que ter uma referência, tem que ter um contato. E depois que tiver encaminhado, anda. Depois que da primeira venda, que começa a criar confiança. Eu até diria que ele flui mais. Porque hoje a gente quer agilidade. O cliente, então, depois que ele conhece, ele tem a confiança que a gente tanto fala. E a questão de reduzir custos, né? Digamos, eu vou vender para São Paulo, daí eu tenho que ter uma filial, um escritório em São Paulo. Daí, se para cada lugar que eu for vender eu tiver que ter um representantes, começa a ficar caro, né? E também a questão de viajar. Né? Nós somos do tempo quando a gente tava com o pé na estrada, que na grande maioria dos clientes tinha que ir. Tinha cliente que só comprava dando olho no olho e era longe pra caramba. E a gente tinha que ir. Então, assim, a pandemia acelerou um processo de digitalização, né? De forma muito positiva, onde hoje, via videochamada, a gente encurta caminhos, diminui custo e poupa tempo. De tempos em tempos, o presencial ainda é muito o que, na verdade, é muito valioso, porque com essa questão do virtual, o presencial se tornou ainda mais valioso. As pessoas querem se encontrar. O tempo é isso. Inclusive, por tantos clientes nos pedirem, a gente tá organizando aí um evento de rodada de negócios e networking presencial. Porque as pessoas estão com sede de falar, de se apresentar. Né? Hoje o cliente valoriza muito olho no olho. Porque essa velocidade da tecnologia criou uma certa informalidade, vamos dizer assim. Então todos podem fazer isso. Quem faz diferente é quem vem aqui me visitar. Então existe isso. Você criou um diferencial, que era algo antes necessário, agora ele é um diferencial. Né? A pessoa se deslocou até aqui, fez um esforço para estar aqui para me vender algo. Foi simplesmente 20 minutos de hora marcada. Isso hoje é um diferencial grande. Eu queria saber como é que funcionam as palestras sobre as etapas.
Sim, então a questão de palestras, hoje a gente tem 2 palestras prontas que a gente oferece para o mercado. Uma delas é as 9 etapas da negociação, onde a gente a gente ensina uma ferramenta americana que eu fui treinada lá em Michigan, nos Estados Unidos, e aí eu, obviamente, a partir dela eu criei o meu método, e hoje eu ensino quais são as etapas de uma negociação. O que é importante para o vendedor entender, seguir o passo a passo para chegar no fechamento. Então a gente entra em várias etapas, né? A primeira etapa é preparação, como que você prepara e alinha com a empresa a qual você representa, qual que é o objetivo. A etapa 2 é conexão. A etapa que é conexão, que a gente já falou tanto, né? Sobre a conexão, que ou eu me conecto com a pessoa que está sentada na minha frente ou nada vai acontecer. Se não se estabeleceu uma relação de confiança, nada mais vai acontecer, a venda não vai acontecer, né? E aí vem todas as outras etapas que conduzem, porque nada melhor para um vendedor que tem um processo de venda estruturado. E ter uma negociação. Como é que eu faço na negociação? Durante muitos anos se negociou no feeling. A gente negociou muito no feeling, sem saber exatamente, sem ter um mapa, um passo a passo. Então, as 9 etapas da negociação, ela é muito transformadora. E traz em todas as palestras que eu já fiz, o pessoal até hoje me liga e diz, nossa, eu uso a tua ferramenta e ela me traz muito resultado. Eu mudei a minha forma de ver a negociação. Porque ela muda totalmente a ordem. Produto e preço vai lá pro final. Porque tem muitas etapas antes que a gente precisa cumprir. Então é bem interessante. Tem que compreender, e muitas vezes tem que retroagir na etapa para depois... Isso. Né, tem que compreender o estágio. Isso, ela te permite essa compreensão, né, Carol? Isso, ela na verdade, no momento que tu travou, se tu olhar para ela, tu sabe exatamente para onde tu tem que voltar. Para dar continuidade, alguma parte faltou ali você cumprir. Para dar continuidade e chegar no fechamento da venda, que é o que todo profissional de vendas precisa, né? Nós vivemos de venda, vivemos de resultado. Qualquer pessoa pode vender? A venda é um dom ou é um método, é um estudo, tem uma metodologia que se eu seguir, eu posso atingir os objetivos? Sim, se a empresa ela investir em entender o seu processo de venda, mapear e definir as estratégias, qualquer um pode vender. Tem pessoas que são mais comerciais, mais comunicativas, mas não quer dizer que elas vão estar mais preparadas para efetivar a venda. Porque um dos passos que a gente fala muito, um dos temas que a gente fala muito hoje na venda, no processo da venda, é a escuta ativa. Então, muitas vezes, aquele que gosta de falar muito não escuta. E hoje ninguém mais tem tempo de ver um catálogo inteiro de uma linha completa de produtos. Eu falo muito nos treinamentos e nas mentorias, ninguém mais tem tempo de assistir o vídeo institucional de 30 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu vou apresentar se eu não sei? Eu preciso ouvir, fazer perguntas inteligentes para que o meu cliente me diga, porque o meu cliente quer falar, e muitas vezes quando a pessoa é muito comercial, ela não deixa o cliente falar, e pior ainda, não faz as perguntas necessárias para entender a dor dele. E porque aí, depois que eu entendi a dor do cliente, aí eu já sei o que produto eu vou oferecer para resolver aquela dor, e aí tudo fica mais fácil, e só aí eu entro em produto ou serviço, né? Sim. Eu já vi bons vendedores que eles escutam mais do que falam. Exatamente. Eles criam uma conexão com a pessoa antes de entrar na venda, né? Isso, porque, como eu falei, nós não temos, ninguém mais tem tempo para o processo completo, para ouvir toda a apresentação. É preciso um alinhamento de necessidades antes disso. E aí você não vai apresentar tudo o que a tua empresa oferece. Você vai apresentar essa solução, que vai resolver o problema do cliente. E aí, quando eu resolvi a dor do meu cliente, ele vai confiar em mim. Sim, a gente vai entrar na negociação. Sim, eu vou falar sobre a empresa. Mas então eu não vou apresentar o vídeo institucional. Talvez você apresente só uma parte. Porque tudo tem que ser direcionado para a dor dele. Até a apresentação da empresa. Quais são os pontos mais importantes da empresa que o vendedor representa,
que faz sentido para aquele cliente naquela dor que ele tem naquele momento. Então, um exemplo de um mentorado meu foi que ele era de fábrica e ele chegou e disse: eu fecho a venda. Eu disse: como assim, gerente de fábrica? Ele disse: não, é que assim, vendas me passa todo um raio-x do cliente. Vendas já fez essa análise e ele sabe exatamente por que ele tá vindo para nossa empresa, porque ele tá com problemas A, B e C com o outro fornecedor. Então, toda a minha visita à fábrica, ela é direcionada para explicar como que nós vamos resolver a dor dele. E aí eu fecho a venda. Então, o quanto a gente precisa entender a dor do cliente para então oferecer algo, um produto, uma solução, um serviço que vai resolver o problema dele. Antes disso, quanto menos eu abrir a boca e quanto mais eu escutar o meu cliente, melhor. Mas eu imagino que esse estudar o cliente, muita gente não faz, né? Muita gente. E aí que entra o treinamento, a consultoria de vocês para explicar a importância disso. A importância de estudar o cliente, da preparação, como fazer essa preparação. E muitas vezes é a questão da cultura da empresa. Muitas vezes, né, Marcela? A cultura da empresa não se deu conta de que esse profissional tem que ser moldado, tem que ser polido. Né? Não é mais, como a Carol falou, não é mais a quantidade. Antigamente que eu falo, não é tantos anos atrás, mas tu chegava com um catálogo empoderado lá, com 1000 opções, tu era um diferencial enorme. Hoje isso se tornou um diferencial não tão mais favorável, porque a pessoa olha e diz: não, eu não tenho tempo para isso. Agora, se tu tiver muitas opções e tu chegar lá para ele com aquelas que vão solucionar o problema dele, aí é onde que tá o diferencial. É ali onde que ele vai dizer: esse cara me estudou, esse cara tá preocupado em resolver o meu problema, ele não tá preocupado em vender o produto dele, ele tá preocupado em resolver o meu problema. Isso é muito diferente. Mas eu só consigo chegar com essa solução assertiva que vai resolver o problema do cliente se eu fiz as etapas anteriores, que eu me preparei para estar na frente do cliente, eu estudei o mercado, o cliente, aquele cliente, se ele for uma empresa, qual é o momento da empresa, né? E aí depois da etapa 2 eu vou me conectar com o cliente. Como é que eu me conecto? Tem toda a contação de histórias, tem filhos, não tem filhos, achar algum ponto em comum, tem várias técnicas, tem várias formas de se conectar. E aí depois eu vou fazer perguntas, depois eu vou alinhar a necessidade na etapa 4, e aí tem todo o passo a passo. E ele faz muito sentido. Então essa palestra, as 9 etapas da negociação, ela é muito transformadora. Todas as pessoas que passaram por ela voltam pra gente e dizem: nossa, fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu sou um vendedor muito melhor por ter passado por ela e ter aprendido a ferramenta. E essa palestra é aberta ao público? A pessoa entra em contato com vocês para se inscrever? Sim, a gente... E é local? Digamos assim, é numa empresa específica ou pode ser num local que reúne público, vendedores diferentes? Ela pode ser em formato de treinamento e palestra, e sim, pode ser ao público, aberta ao público, né? A gente já fez ela em algumas associações aqui da região, ou pode ser em company também, já fizemos, e aí bem focar. Aí sim a gente faz uma reunião prévia para entender qual é o perfil da equipe, o que a empresa espera, e aí a gente direciona, mas pode ser das duas formas. E sempre presencial? Já fizemos online também. Pode ser online também. E nesse caso do In-Company, ela pode ser um pouco modificada, porque daí sim, a gente já vai saber a dor né, do gestor que nos buscou, então a gente consegue direcionar para práticas, para né, situações práticas da empresa. Que quando ela é abrangente, é lógico que a gente não pode entrar em casos específicos, né? Sim, o In-Company acaba tendo essa característica que ajuda muito nesse sentido aí. Eu tenho esse problema específico que aconteceu com tal cliente naquele momento. Bom, então nesse caso aqui nós vamos dar um exemplo prático que está acontecendo aqui. Isso ajuda muito. Daí, em company, a própria empresa escolhe quais os setores que vão participar da palestra. Isso, geralmente a gente acaba entrando em convenção de vendas ou em reunião de times comerciais de diferentes locais. Por isso que às vezes ela acaba sendo online, né? A empresa tem pessoas fora do país, então depende da realidade da empresa, mas é possível fazer ela presencial e online.
Assim como a palestra Como Expandir o Seu Negócio para o Mercado Externo, né? Que é outro tema que a gente vê muito. Palestra que vocês fazem também, né? Que essa é uma palestra que muita gente nos procura um pouco pelo expertise que a gente tem, mas e também pelo momento, pelo cenário econômico, né? O câmbio está muito favorável para exportar, mas é claro, como fazer isso, né? Esse aí é o pulo do gato, é aí que a gente precisa... Tem várias etapas, né, que são necessárias para a empresa fazer essa virada de chave e estar preparada para atuar no mercado interno. Existe uma adequação necessária das empresas para poder exportar. Exige uma estrutura, tanto intelectual quanto estrutura fabril de produtos, muitas vezes, né? Isso é que tem que compreender, isso é que a gente ajuda a polir. E claro, vocês têm muitos anos de prática na área, mas qual a fonte de inspiração de vocês hoje em dia? Que palestras, que pessoas que vocês acompanham e dizem, olha, eu sigo, eu tenho um mentor, ou eu gosto muito desse palestrante. Tem pessoas que vocês se orientam? Sim, eu vou mencionar alguns, tu pode me complementar. Começamos pela nossa mentora atual, sim, né? Nós fazemos uma mentoria com uma empresa que se chama Blenduca. Ela é uma mentoria especializada em profissionais da área do conhecimento. Então, eles são nossa grande principal fonte de inspiração. É dali que a gente busca aprendizado, novidades, questões de inteligência artificial, aprendizados, o que a gente pode trazer de novidade, né, para os nossos clientes. E eu mencionaria vários outros que a gente procura seguir, aprender com. A gente tem Flávio Augusto, que foi um grande empresário que hoje também atua no digital, mas que construiu o negócio dele. A gente admira muito ele, né, por ele ter construído o negócio dele antes do digital existir. Caio Carneiro é uma referência para nós, né, na área de vendas. A gente tem, aí entra na parte de mentalidade, onde a gente busca muito a referência na Louise Hay, que fala muito sobre a questão da metafísica, de como a neurolinguística pode nos ajudar quando a gente entra na questão de mentalidade de pessoas mesmo, né? E aí eu não sei se tu quer complementar com mais algum que te vem em mente, mas são esses mesmos, são os principais, né? Exatamente. Eu pedi dessa questão de mentoria também porque vocês dão mentoria, sim, né? Então não necessariamente equipes, grupos, palestras, pode ser uma mentoria individual. Tem algum empresário que ele tem necessidades e vocês podem orientar ele nas dores, nas dificuldades deles, né? Isso. E aí, claro, a gente busca entender qual que é a necessidade e qual que é o expertise que a gente precisa para desenvolver, mas a gente faz assim e dá muito resultado, né? Às vezes o individual, o one-on-one que chama, traz resultado dependendo do que aquele empresário precisa. E quem que busca vocês? Porque tem empresas com diferentes organogramas, né? Exatamente. Tem os CEOs, os investidores, os sócios, às vezes tem alguém que não participa da gestão. Quem que escolhe, o meu CEO precisa de uma mentoria, ou o meu diretor precisa precisa melhorar. Quem que normalmente busca vocês? Para a mentoria é geralmente cargo de diretoria, né? C-level, que eles se indicam, que eles conversam e acabam indicando a gente. Para treinamento, por exemplo, o programa Acelera Comercial, nós já tivemos o caso da gestão nos chamar gestão comercial, porque entendeu que precisa treinar a equipe, precisa que a equipe suba de nível, não tem tempo, não se sente capaz de ensinar. E já tivemos caso também, né, Andrei, da operacional, dizer a gente precisa de ajuda e traz a gente para dentro da empresa e daí agora não vamos apresentar para a direção porque a gente precisa de vocês. Eu ia dizer, todos os níveis, normalmente quando vem por indicação é porque são pessoas que já nos indicaram, como já diz o nome, né, mas que às vezes ela vem pela indicação de nada da gestão. A funcionária diz, eu fui no treinamento, na palestra. Os treinamentos dão esse resultado, né? Normalmente os treinamentos nem sempre a gestão consegue participar ou vai, né? E vai um outro representante da empresa. Esse representante gosta, passa para a gestão e a gestão autoriza através do que o colaborador dele viu,
que nos conheça. Geralmente são os treinamentos abertos, que daí várias pessoas são de vários segmentos participam, e geralmente é o pessoal da operação que vai. E aí nos levam para dentro da empresa por ter ouvido o que a gente transmitiu naquele momento e ter gostado do que ouviu, ter se conectado de alguma forma. Frase, a conexão gera conexão. Isso aí. Né? Então, temos conhecidos sempre, né? Então, muitas vezes, o meu melhor amigo trabalha em outra empresa. Eu comentei, aquela pessoa chega. Então, tem muita indicação nesse sentido. Muitas vezes as pessoas chegam até nós, quase nunca a gente conhece a maioria deles. Então, mas foi fulano. Mas aí tu já criou a conexão, já é aquela pessoa. E é isso que faz o nosso trabalho ir progredindo. Isso aí. Como é que funciona a questão da sucessão familiar? Já tiveram casos em que procuraram ajuda de vocês também? A sucessão familiar tem casos, mas a sucessão familiar ela ocorre normalmente na nossa região aqui, em empresas que estão num momento de transição em que o gestor, né, se dá conta que precisa preparar o seu familiar, vamos dizer assim, né? Muitas vezes ele busca pessoas da família para assumir e muitas vezes ele busca uma administração diferente, né? Nesse caso, nós auxiliamos esse gestor para o que ele necessita. Ajudamos ele a fazer uma análise, vamos dizer assim, dessa sucessão. Porque ele diz, eu tenho uma sucessão, mas muitas vezes eu gostaria que fosse X pessoa. Você nos auxilia a ver se esta pessoa está moldada? Isso a gente auxilia muito. Já aconteceu em algumas empresas de nós chegarmos a dizer, olha, essa pessoa aqui é a pessoa... Sempre nós deixamos o gestor, lógico, decidir, mas nós damos o nosso conselho para ele. Muitas vezes a pessoa simplesmente precisa de um polimento. Nem sempre o gestor faz o que nós aconselhamos, mas o que a gente ajuda realmente é isso, é dizer, olha, essa pessoa aqui dentro da nossa expertise, ela tem condições de assumir você. Ou você, muitas vezes a gente demonstra ao gestor que ele tem que utilizar ou treinar, lapidar essa pessoa de uma maneira diferente do que está acontecendo dentro da empresa. Ele está aqui, eu tenho um funcionário meu, que um colaborador meu, que é meu braço direito, que ele está comigo há 30 anos. Mas há 30 anos ele faz a mesma coisa aqui dentro da empresa. Calma, tu tá querendo que ele seja o quê? O gestor geral? Ele já foi alguma vez para a área comercial? Vamos dar um exemplo prático. Alguém que é o teu financeiro. Normalmente o financeiro é a pessoa da confiança. Ele mexeu com o teu dinheiro a vida inteira. Eu quero que ele assuma o meu local aqui, o meu lugar. O teu CEO, essa pessoa, esse sucessor, ele tem condições de assumir um comercial? Ele vai estar acima de um comercial, ele vai estar acima de uma produção, ele vai estar acima de vários processos. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele quer isso. Primeira pergunta, ele quer isso? Isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês, digamos assim, você não impõe nada. Vocês vão analisar caso a caso. Mas se precisar, vocês dizem a verdade para... Sempre. Porque sempre, Marcelo. No seguinte sentido, tem uma sucessão familiar. Aí tem o fundador da empresa que ele gostaria que o familiar dele desse continuidade. Só que vocês perceberam que o familiar não quer aquilo, não se interessa. Vocês dizem, olha, seria bom contratar alguém externo, já com experiência, com... É que quando vem alguém de fora, eu acho que tem o benefício, assim, porque não está envolvido. Então fica mais fácil da gente falar. Né? A gente precisa entender qual é a melhor forma de comunicar, porque envolve muitas questões. Envolve sentimentos. Envolve sentimentos, envolve pertencimento, envolve muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente consegue falar, a gente consegue se comunicar, claro, entendendo quem é quem, né? No conselho e no próprio organograma da empresa, mas a gente consegue comunicar. Eu acho que é o nosso papel, é o nosso trabalho, nós né? temos que ser éticos, né? Nós temos que compreender que nós fomos contratados para isso. Né? Nós fomos contratados para fazer uma avaliação. Para resolver. Logicamente que nós nunca vamos falar que essa pessoa não tenha capacidade. Não é essa a questão. A questão é, muitas vezes, essa pessoa ela não está pronta neste momento para assumir essa gestão que esse gestor quer. Então, talvez nesse momento tenha que botar uma pessoa intermediária com mais experiência dentro das operações da empresa para que essa pessoa realmente ascenda
no momento que ela tem esse preparo. Ou seja, se realmente eu quero que... Acontece muito com filhos, né? Eu quero que meu filho assuma. O filho realmente quer, mas o filho só precisa ser lapidado, ter um pouco mais... Vamos botar uma pessoa intermediária com mais experiência para te preparar no decorrer. Então, nós ajudamos nisso, nessa identificação. Se precisar, vocês dão, digamos assim, um acompanhamento. Digamos que eu quero colocar alguém para gerir a minha empresa, mas a pessoa precisa ser lapidada. Vocês fazem esse papel de vamos trabalhar essa pessoa até ela estar pronta para assumir as funções. Daí vocês fazem também? Também. Faz parte inclusive faz parte, né? Quando a gente é contratado, normalmente tem esse acompanhamento, é necessário. Né? E não só específico nesse produto, nos demais produtos, sim, nós sempre encerramos, a maioria dos nossos produtos tem o começo, meio e fim. Né? Porque o nosso negócio é esse, é preparar as pessoas para que deem continuidade nos seus projetos, nas suas expansões. A gente sempre busca ter um acompanhamento para ver se depois que nós deixamos o projeto, entre aspas, se as pessoas que foram capacitadas para dar andamento nele estão efetivando e principalmente quais são as dificuldades que elas estão tendo depois que a gente deixou, porque enquanto nós estamos lá, nós estamos passando uma certa segurança para elas, que no momento que a gente sai, elas vão sentir o dia a dia. Então nós damos esse acompanhamento sempre. A nossa missão é gerar transformação. A gente vai expandir os negócios, mas a gente precisa gerar transformação. Então, essa parte que o Andrei comentou do acompanhamento, ela é muito importante, porque ela vai garantir o resultado. Né? A nossa presença ali não, peraí, a gente montou toda essa estratégia, por que ela não tá acontecendo? A gente organizou tudo, vocês não estão fazendo, vamos lá. Ou, sim, estamos fazendo. Muitas vezes as equipes, os gestores nos usam como um suporte. Estou fazendo, sim, isso tá dando certo. Isso eu não tô com dúvida, não tá dando muito certo. Essa ação que a gente colocou aqui não tá legal. Tá bom, esse acompanhamento também serve para isso, sabe? Pra gente sentar de novo e olhar, bom, foi implantado. Na prática, o que deu certo e o que não deu certo. E quais os ajustes de rota que a gente precisa fazer para garantir o resultado. Sim, né? Na verdade, papel aceita tudo, mas na hora de botar a mão na massa, por mais que a gente bote junto a mão na massa e veja o processo acontecer e faça o acompanhamento, muitas vezes precisa de alguns ajustes para que possa fluir, né? O processo da venda, as ações que a gente propôs possam fluir de forma... tranquila e o resultado seja atingido, né? Esse é o ponto principal. Sim, porque sem o acompanhamento, daqui a pouco vocês dão os conselhos, as dicas e eles não estão cumprindo, né? Então tem que fazer correções então vamos tentar outra solução, né? Isso aí, muitas vezes tem que corrigir a rota, né? O planejamento comercial também se planeja com base sim numa realidade, mergulhando no processo da empresa, junto com os gestores, como um comitê que vai planejar e implantar, mas vira e mexe acontecem questões ao longo do caminho que precisam de ajustes, isso é bem normal, né? É bem normal. Então por isso que o acompanhamento serve para isso, né, Andrei? Pra gente acompanhar a implementação depois de um certo tempo e garantir o resultado, fazer os ajustes para que o resultado aconteça. As etapas da negociação aqui, eu acabei trazendo já alguns treinadores de vendas aqui, e um deles deu até um exemplo que eu gravei, que ele foi comprar um notebook, claro, é um exemplo pequeno, né? Não é grande volume de negociação, mas ele foi comprar um notebook. E aí a vendedora lá, a moça que vendeu para ele, pediu, fez um monte de perguntas para ele e descobriu para que ele ia usar. Ele explicou, né? Não, vou usar para palestras, para isso, para aquilo. Então, ao invés de empurrar para ele o produto notebook gamer mais caro, que ele não ia usar tudo aquilo, ela descobriu o melhor para o uso dele. Então, tinha características que para o uso dele eram específicas. E então ele se encantou porque, ao contrário de outros lugares que ele visitou para fazer a compra, só falaram das especificações, não, porque esse notebook tem tal velocidade, tanto de memória, não sei o quê. A pessoa vendeu as especificações técnicas, ele não ouviu o que a pessoa precisava, né? Então,
E aí imagina esse cliente, o nível de satisfação que ele tem e aonde ele vai na hora que precisar comprar um notebook de novo. Porque, na verdade, quando a gente fala a internet vai acabar com as lojas físicas, a gente tá vendo um movimento, a gente teve recentemente na palestra da Mariana Milani da Devorata, que trouxe tendências sobre a NRF, que foi a feira de varejo que aconteceu em Nova York, e a gente viu que é justamente o contrário, que é só que mas as lojas estão sim se especializando no atendimento, nos ambientes para transformar aquela entrada do cliente na loja numa experiência. Então, por que eu vou comprar um computador na loja dessa vendedora ao invés de comprar na internet? Que aqui num clique eu compro, justamente por esse serviço que ela tá me dando. E aí, fazendo link com as 9 etapas da negociação, ela cumpriu direitinho o protocolo, que é primeiro se preparar para receber o cliente, entender quem ele é, depois se conectar com ele, depois fazer perguntas inteligentes e poderosas para entender o que ele precisa, alinhar com ele que é isso que ele precisa, e aí segue aí sim oferecer um produto que vai resolver a dor dele, que vai ser perfeito pro que ele precisa. Quem nunca comprou um equipamento totalmente fora do que tu precisava por N motivos e aí depois ficou com aquilo, porque a gente não vai investir de novo tão rápido em um equipamento que tem o seu valor agregado. Então, muito válido assim esse exemplo, porque ele mostra exatamente o que é a venda consultiva e vender o produto que vai resolver a dor do cliente, né? Eu já vi também um vendedor de carros falando dessa diferença, que ele é vendedor de carros há muito, muito tempo. E uma vez o comprador ele queria saber sobre o carro, ele não conhecia. E ele disse que agora quem vai comprar carro com ele já sabe, não, porque esse carro tem motor de tal potência, porque não sei o que. Ele educou o mercado. O comprador hoje já vai cheio de informações para fazer a compra, né? Então, isso mudou, né? Mudou, as pessoas são mais informadas, a informação tá ali, é um clique, né? A internet, o chat GPT, a gente consegue ter muita informação que antes a gente precisava perguntar para um especialista. Então, o que vai fazer a grande diferença hoje para um vendedor? Muitas vezes é a conexão. Sim, é o conhecimento técnico, mas é entender o que aquela pessoa precisa, porque muitas vezes o nosso cliente não sabe o que ele quer. É verdade. Tem muitas vezes que ele acha que ele sabe, aí você vai perguntando e ele coça a cabeça, mexe na cadeira, aí você já percebe que ele tá refletindo, porque ele já não tem mais tanta certeza do motivo que ele chamou a gente lá. Muitas vezes isso acontece, né? Exatamente. E quem vende produto e projetos, e enfim, também fala muito isso. A gente ouve muito isso das equipes de venda que a gente treina. Às vezes ele já sabe, ele já vem com aquilo muito definido, seja na questão do cliente final, seja no business to business, que a gente vai tratar de empresa para empresa. Lembra, de empresa para empresa são 2 CNPJs, mas tem 2 CPFs atrás, são pessoas. Então muitas vezes a gente precisa ajudar o nosso cliente a entender o que ele realmente precisa. E às vezes a pessoa, digamos assim, não sabe o que quer porque o conhecimento dela é limitado. Claro. Vou pegar o exemplo de vamos supor, alguém que vai, sei lá, decorar um apartamento. Daí ela sabe, não, esse eu vou decorar com isso aqui porque é muito bom, eu sei que é muito bom. Mas a arquiteta, ou sei lá, ela conhece aquele produto e mais 50 que daqui a pouco o comprador, quem quer decorar não conhece. Ela vai dar as opções, né? Não, esse produto que tu escolheu, que tu conhece é bom, mas tem mais isso. Então, daí a pessoa, opa, será mesmo que eu quero aquilo ou essa outra opção é melhor, né? Exatamente. Na arquitetura também, assim, existe hoje uma preparação para fazer muitas perguntas ao cliente para entender o que ele precisa, o que ele gosta, como ele quer a casa dele, para então oferecer, porque como tu disseste, existe uma infinidade de opções para mobiliar uma casa. Então, o que realmente faz sentido? Eu não tenho tempo de ir lá e olhar as milhares de opções. Se eu contratei um arquiteto, eu realmente espero que ele faça esse trabalho para mim, né? Então, o quanto isso é importante em todos os segmentos. Nessas visitas, nesses diagnósticos que vocês fazem, quais os pontos mais críticos que vocês identificam que é comum à maioria das empresas? O que geralmente são as maiores dores das empresas?
Eu acho que eu começaria pela necessidade de reestruturação da área comercial. Como a gente já falou anteriormente, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve várias questões, as enchentes do ano passado foi a última, onde as empresas retraíram muito a sua área comercial. E a nível Brasil também. Por vários cenário econômico, as empresas elas enxugaram e de repente elas precisam voltar a crescer. E aí elas precisam contratar gente e precisam treinar essas pessoas. Também foi por isso que a gente criou, a partir dessa necessidade de mercado, que a gente criou o Acelera Comercial. Porque ele veio para justamente atender essa demanda das empresas e precisa trocar o pneu com o caminhão andando, né? Não dá tempo de parar. A venda está acontecendo, o mercado está aí, a gente precisa treinar essas equipes, os gestores não têm tempo, e aí que a gente entra com o nosso expertise, com a nossa bagagem, para treinar essas equipes para que elas rapidamente subam de nível e possam ir a campo para ajudar a empresa a atingir os objetivos. Acho que esse é o primeiro, assim, a questão da reestruturação, né? E outro ponto que verificamos normalmente nos diagnósticos é a comunicação interna da empresa. As empresas têm muito definido muitas vezes seus OKRs, né? Que seu OKR nada mais é que a sua meta, está bem definida, mas ela não está clara. A gestão, o organograma da empresa não está claro para todos, está muito na cabeça do gestor e não está na demais parte hierárquica da empresa, ou está, mas não está completa. Não foi absorvida, Não foi absorvida, não foi passada de maneira clara. E aí, muitas vezes, verificamos até nos indicadores, né, nos KPIs, que isso não condiz. Não tem uma relação direta do OKR com o KPI, vamos falando tecnicamente assim, né? E falando de uma forma mais simples, as pessoas não estão conectadas com a meta. Não estão conectadas com a meta, né? Exatamente. Então, essa comunicação, ela é fundamental. Às vezes os próprios gestores não compreendem o porquê de parte da sua equipe não estar compreendendo algo tão claro. E aí é onde que nós ajudamos nessa comunicação, a gente tenta passar esta clareza com uma metodologia. E o Acelera também vem contra isso na área comercial, trazer essa transparência para todos. Tem alguma, digamos assim, alguma métrica que possa ser seguida para ver se aquilo que foi passado na comunicação foi entendido? Tem algum feedback, assim, vamos supor, eu fiz uma reunião com a equipe de vendas, ou sei lá o quê, e passei nossas metas. E daqui a um tempo, durante a semana, sei lá, eu posso fazer uma nova reunião e ver o que eles assimilaram daquilo. Isso é fundamental, Marcelo. Fundamental. Esse acompanhamento, né? Que aí muitas vezes a gente participa dele, né? Ou a gente ensina o gestor a fazer. Para te acompanhar, para validar se a tua comunicação foi efetiva. E dentro do programa Acelera, como tem a questão do estudo de perfil da equipe, aí a gente também ajuda o gestor a entender como se comunicar com o Marcelo, com o Andrei, com a Carol. Que às vezes tu faz a reunião, tu faz o alinhamento e às vezes tu tem que ter um papo talvez no café com um, com outro, só para alinhar, falar de um jeito diferente, para ter certeza de que todo mundo absorveu a informação no mesmo nível. Porque é só aí que todo mundo compreendendo e atuando junto é que o objetivo vai ser atingido, né? Exato. Como é que vocês, digamos assim, numa equipe tem 5 pessoas, vocês têm que analisar uma por uma para identificar o perfil? O Andrei é mais direto, tem que se comunicar com ele dizendo literalmente o que tem que ser feito e ele vai compreender. Já a Carolina, não, eu tenho que dar uma volta, fazer um floreio, senão ela vai se magoar se eu cobrar alguma coisa direto. Isso aí. Vocês analisam? É exatamente aí que nós vamos. Isso aí. E a gente foca bem também pro profissional e pra empresa entender como aquele profissional, se ele tá na função adequada, se ele tá... às vezes já vem, né? Tem a equipe, mas não tá performando bem, tem alguma coisa acontecendo. Seja um ruído de comunicação, seja as pessoas não estão na posição certa. Porque pra gente poder explorar ao máximo o potencial do profissional, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta valorizado, para que ele queira ficar
na empresa e para que a empresa também atinja os seus objetivos, ele tem que estar na posição certa. E já tivemos casos, né, que a gente entrou na empresa e a primeira coisa, o funcionário já chegou dizendo, eu detesto trabalhar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Exatamente. Tá, mas tu conversou isso com o teu gestor? Que daqui a pouco não se sentiu, não consigo, tenho medo de avancei, não me adaptei, tenho medo de ser demitido. Então, como que a gente constrói algo para que essa pessoa que tem uma excelente habilidade em determinada função foi trocada, não se adaptou, possa voltar? Porque ali ela agrega valor para a empresa, né? É o exemplo que tu deu vamos supor, do financeiro, né? Exatamente. Daqui a pouco a pessoa é excelente no financeiro, mas ela não lida bem com gestão de pessoas. E trocam ela de função, não necessariamente bom financeiro vai ser bom em outra função, né? É o que tu estavas falando. Exato. E muitas vezes as empresas têm um potencial tremendo ali dentro, só que como ele está na posição errada, ele não está fazendo o que ele gosta, muitas vezes nós identificamos que aquele colaborador não está fazendo o que ele gosta. Então, quando tu não faz o que tu gosta, o teu rendimento cai, é natural. Tu se desmotiva, Tu se vai embora. desmotiva, tu, né, busca problemas. E essa pessoa, quando tu identifica, muitas vezes acontece isso até com comerciais, a pessoa que quer ser comercial, ou que tem esse dom, que gosta disso, e está numa função muito burocrática, ela vai se sentir incomodada. Quando tu diz para ela, vem para cá, vamos conversar, opa, falou em conversar, já é comigo, opa, já abri os olhos, já tem um brilho. Quando tu identifica isso, hoje, com a rotatividade de pessoas que nós temos dentro das empresas, essa ferramenta de identificar quem tu tem ao teu lado, ela nunca foi tão útil. Porque hoje tu pode modificar peças que te dão potencial dentro da tua empresa utilizando essa ferramenta. E não precisa ir buscar fora. Porque o fora hoje está muito difícil. Hoje a reestruturação das empresas passa pela questão dos colaboradores. Existe uma dificuldade no mercado hoje. Muitas vezes a empresa tem um potencial industrial tremendo e não está conseguindo crescer porque ela não consegue contratar pessoas que ajudem nessa expansão. E muitas vezes a expansão não acontece porque a estrutura que a empresa está tendo nesse momento aqui não abarca não tem profissionais. Aí sim, aí tu vai chegar à conclusão, eu conheço meus funcionários, eu sou uma empresa de um porte muitas vezes pequeno, então realmente eu não tenho essa pessoa aqui. Aí tudo bem, já nos aconteceu isso, dizer, realmente tu não tem, tu vai ter que buscar no mercado alguém com valor mais agregado, que traga uma experiência. Mas já aconteceu o inverso, que foi o que eu coloquei agora. E tu chegar lá e a pessoa dizer, cara, tu tem a pessoa aqui, ela precisa ser polida, vai demorar um tempo, não é coisa de curto prazo, médio prazo, mas tu tem um cara aqui que veste a tua camisa, que conhece o teu produto. Muitas vezes tu paga muito caro para trazer um comercial, mas esse comercial também necessita de uma adaptação à tua cultura e ao teu produto quando ele chega. Isso aí. E quando tu consegues polir alguém da tua empresa, ele já vem com conhecimento do teu produto, ele já vem com conhecimento da tua cultura, então ele também está no meio do caminho. E imagino que às vezes seja melhor polir alguém que vai aprender aquela função do que alguém cheia de vícios e que chega com certezas e não vou mudar porque eu sempre trabalhei assim, na minha outra empresa era assim, né? Fora que tem que se adaptar à cultura da empresa, que essa outra pessoa que está ali dentro já estaria adaptada, né? Então essa questão da comunicação pelo estudo de perfil, ele transforma. Por isso que a gente gosta tanto de começar com ele, assim, porque ele transforma. Desde essa questão de entender se as pessoas estão na função certa, até o relacionamento entre colegas, gestão, né? Gestão com equipes. Então ele é assim, o autoconhecimento é uma ferramenta muito transformadora. E se bem conduzido, pode levar a grandes avanços dentro da empresa. Vocês já notaram, e se notaram, qual a sugestão de vocês para vencer esse bloqueio, essa barreira? Vocês já notaram, por causa da rotatividade, de gestores frearem o treinamento, porque vou treinar, o Marcelo aqui, daqui a pouco, quando o Marcelo estiver bom, ele vai para o concorrente, vai para outra empresa. Vocês já notaram que alguma resistência nesse sentido? Resistência não, é o inverso, eu acho que nós percebemos que muitos gestores nos buscam, o Acelera é isso,
ajuda a preparar outras pessoas dentro da empresa para que se algumas pessoas da gestão saiam, elas sejam substituídas. Isso é que você percebe, né, Marcelo? Então, o que o Acelera, por exemplo, ajuda? A capacitar mais as pessoas, a ter uma metodologia. Então, aquela empresa que tem toda a concentração de informação em uma pessoa só, ela não tem a informação dentro da empresa. É aquela pessoa que tem, é um CPF que tem, não é o CNPJ. Quando que tu pode dizer que o CNPJ tem essa informação? Quando várias pessoas, quando vários CPFs aí dentro, vários profissionais têm aquela informação, é uma informação da empresa. Então, dando um exemplo da área comercial, quando um gestor comercial sai da empresa, que faz parte do mercado, a pessoa que está aí sabe em que ponto todas as negociações pararam com inteligência comercial, a coisa flui normalmente, até para o mercado aceita isso de uma maneira normal, porque o cliente vai dizer, faz parte do mercado, e eu tenho essa dificuldade aqui, independente de quem estava na negociação, o estágio é esse, que nós vamos dar continuidade. Isso passa confiança para o mercado. Agora, quando você deixa tudo concentrado, a empresa fica refém. Vamos usar não é saudável, né? Não é saudável. Não é saudável nem para a pessoa que sai, porque ela fica num comprometimento enorme de não poder, muitas vezes, ascender a uma oportunidade melhor. Nem sempre a pessoa pode sair porque ela recebeu uma proposta muito melhor que a gestão atual não pode cobrir. E aí essa pessoa vai sair com o coração na mão, porque ela sabe que ninguém abaixo dela aí tem o know-how que ela tem. Quem está ascendendo não vai ter o mesmo know-how, mas vai ter toda a informação e toda a inteligência artificial para dar andamento nos processos. A inteligência comercial, né, que pode, assim, esse banco de dados, ele pode existir de diferentes formas. Pode ser um CRM, pode ser um sistema dentro do ERP, tem várias formas. Mas o importante é ter isso, para que, né, o Andrei saiu da empresa, a Carol vai lá, pega o telefone, busca no sistema. Bom, o Marcelo, a última vez, o que ele comprou, qual que é a preferência dele, ele gosta de falar por telefone, prefere por WhatsApp, torce pro time X. Os contatos dele são esses. Os contatos dele são esse. Teve algum problema de qualidade, teve algum problema de fornecimento, então talvez eu não tenha o expertise do Andrei, eu não tenha tanta experiência, mas se eu tiver um raio-x do meu cliente, eu vou ligar e vou dizer, olha, vou me apresentar e vou demonstrar para ele que eu já sei. Que o histórico está na empresa. Isso é um poder comercial, uma inteligência comercial tão importante e que muitas vezes as empresas não dão tanto valor quanto dão para a questão produtiva, para as máquinas, né, para toda a estrutura que precisa. Mas a inteligência comercial é fundamental. Então, as empresas não têm que ter medo de treinar ao máximo os funcionários. Pelo contrário. Se tiver essa metodologia, tudo registrado, como funciona, quanto mais eu treinar, mais a pessoa vai querer continuar naquela função. Mas caso ela saia, eu sei o que é que ela faz, como substituir. Isso aí. Exatamente. Eu até também eu comento nesse caso, porque quando tu tem uma equipe capacitada, bem treinada, e sabe o que quer, a comunicação, né? A comunicação está totalmente linkada com a inteligência comercial, uma comunicação clara e objetiva com inteligência comercial, eu diria que é um par perfeito, né? Tu cria um ambiente de trabalho que ao invés, aí eu diria que tu cria a mão dupla, vão ter pessoas querendo vir trabalhar na sua empresa. É isso. Porque daí tu cria um ambiente de trabalho ali dentro. Onde tu não vai ter uma super responsabilidade, tu simplesmente faz parte de um processo. E tu sabe qual é a tua importância aí e essa empresa reconhece a tua importância. Essa é a via de mão dupla que tem que ter numa organização. Isso aí, muito bom. Andrei, Carol, fico feliz em saber que existe aqui na nossa região uma consultoria com a capacidade, com a experiência que vocês têm, é bom que as pessoas saibam que podem procurar ajuda caso precisem de exportação, melhorar a comunicação, melhorar as vendas, melhorar os resultados. Então, eu fico feliz em poder ajudar a comunicar o serviço de vocês e saber que vocês prestam serviço com essa excelência e têm todo esse conhecimento. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade.
A oportunidade. Muito obrigado mesmo, Marcelo, por essa oportunidade aí. E deixar claro que a Soul está aqui para ajudar a quem precisa. Eu gostaria que vocês, então, passassem o site de vocês, o telefone, o e-mail, o contato, para quem quiser procurar vocês e procurar ajuda. Tá, a gente deixa o site, então, www.soul.com.br. Os WhatsApp de contato é 54996339305 e 991662096. Acho que o site, os WhatsApp tá de bom tamanho, né? Tá, sim. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. a presença de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.